Bom, pessoal, meu nome é Abimael, mas antes de mais nada, nós vamos estar passando ali, próximo slide lá, Douglas. Então, esse é o núcleo teológico básico e médico, apresentação hoje à noite, mas antes de mais nada, nós estaremos ouvindo nosso pastor presidente, dando uma abertura, então, nesse projeto de grandioso, na área teológica, para a cidade de Garopaba. Pastor, está aí com a palavra. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, todos são muito bem-vindos aqui. Primeiro nós vamos orar ao Senhor, vamos orar a Deus, pedir que Deus direcione esta reunião de apresentação, reiniciando o nosso ano letivo na área teológica, agora com nova direção, novo diretor, novo coordenador, e também uma nova proposta de ensino. Nós trabalhamos 3 anos com uma proposta, foi orientada sempre pelo pastor Arley, e agora, quando o pastor Arley foi embora para a cidade do Rio do Sul, como obreiro integrado da convenção, nós trouxemos para substituí-lo na cidade, dirigindo a igreja da Encantada, o pastor Abimael Fernandes, esse moço que acabou de se apresentar aqui, ele que tem várias qualificações como professor e também na área de teologia, psicologia e outras áreas administrativas também, e tem sido uma bênção quando tem passado, dado aula em Florianópolis, Palhoça, Paulo Lopes. Ele veio substituir como obreiro integrado também, ainda líder da congregação da Encantada, e essa responsabilidade será dele aqui. Depois ele vai estar passando toda a dinâmica do nosso curso. Eu queria convidar-vos então para se nós colocarmos de pé, e eu vou orar ao Senhor Jesus convosco, pedindo que Deus nos oriente sobre todo esse trabalho. Querido Deus, obrigado, Senhor, pela vida dos teus filhos, pela vida da igreja aqui representada nesta noite. Senhor, mais este grande grupo que começa nesta noite, outros que ainda virão, que serão muitos, que estarão conosco, Senhor, durante esta jornada de um ano, cursando teologia, tanto básico como médio, e aí a proposta para o ano que vem, para nós termos mais uma vez o avançado em nosso meio. Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela vida de cada um, pelos irmãos de outras denominações, pessoas não evangélicas que queiram estar conosco. O Senhor abre as portas e o coração deles para estar aqui aprendendo a tua palavra. Nós oramos, crendo no poder do teu nome. Amém e amém. Podem sentar, queridos. Como disse o pastor Abimael, eu sou o pastor Clarice Eduardo Leandro, sou pastor presidente desta igreja há 3 anos. Deus tem nos abençoado aqui, nos guardado. Fizemos uma grande formatura neste final de ano, com mais de 40 alunos, eu acho, 42 alunos. Diz o Henrique, não sei se é fato, talvez os mais antigos saibam que não, que foi, acho que, a primeira formatura, a segunda formatura que houve em Garopaba, então, segunda formatura. E nós agradecemos a Deus por ter alcançado este fato. Foram 3 anos estudando, o grupo do básico e do avançado. Agora a gente vai propor aqui uma nova modalidade, alguns outros estilos de aula, e por isso nós queremos passar a direção. Então, nós vamos ter vários professores, alguns deles já estão aqui. Eu quero agradecer ao Henrique, que tem coordenado juntamente esse trabalho na área de secretaria financeira, e também ao presbítero Romualdo, que tem sido um professor. Lá está, lá atrás, eu pensei que está tão parecido com o Douglas, rapaz, aí. O presbítero Romualdo, que tem, o ano passado, lidado diretamente também nas escolas dominical, na área de ensino desta igreja, tem sido uma bênção, e outros obreiros que também estarão conosco aqui, fazendo esse trabalho. Eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho, pelo empenho. Vendo aqui o irmão Luizinho trazendo, além de vir fazer, agora vai entrar para o médio, ainda traz sempre um grupo junto,
que para nós é uma alegria muito grande, né? Todos vocês, um gozo muito grande a gente estar junto aí trabalhando. Devolvo, dando abertura a esse trabalho, ao pastor Abimael, que estará convosco aqui, fazendo toda a abertura. Abimael, por favor, fique à vontade, com você. Obrigado. Pastor Clarinho, Deus abençoe, confiando em nós esse trabalho. Nós já viemos desde o ano de 99, trabalhando na área teológica aqui na cidade de Palhoça, uma área que a gente conhece bastante, tanto na área de lecionar, docente, e a área administrativa também das escolas, desde o tempo que tinha SEC, não sei se alguém fez o SEC, se alguém aqui fez a ETAD, eu sou da turma da ETAD, a primeira turma da ETAD que veio para a região no ano de 91, eu tinha 16 anos, não é? Então logo depois do pastor Clarinho, eu estou aí fazendo ETAD com meu pai, aqui na cidade de Paulo Lopes, depois eu saí de Paulo Lopes, e a gente foi trabalhar 17 anos em Palhoça, 7 em Florianópolis, retornamos a Paulo Lopes e estamos em Garopaba 60 dias para trocar conhecimentos. A gente nunca sabe tudo, né? Quem aí sabe tudo, mesmo que seja na tua área, nunca sabe tudo. A gente tem aqui um plano pedagógico completamente organizado para que a gente traga para nós, para vocês e consequentemente para o campo de Garopaba algo mais, digamos, clean, mais leve. E a gente vai ver algumas ideias desse projeto. Uma das minhas formações é pedagogia, então a gente quer trazer algo do ponto de vista pedagógico para dentro da teologia, embora a gente não quer fazer isso aqui no colégio de reprovar alguém, enfim, a ideia aqui é fazer com que a gente se torne uma mente pensante das coisas de Deus. Amém? Que a gente se torne pensante, mergulhe nas coisas de Deus de uma maneira um pouco mais profunda, do ponto de vista básico, do ponto de vista médio, quem sabe futuramente avançado, quem sabe futuramente o desejo do pastor Clarinho trazer para Garopaba um bacharel em teologia, reconhecido pelo MEC, que você possa unir duas coisas numa só, ter o bacharel e poder prestar concurso, porque é válido pelo MEC, e a gente tem essa possibilidade, tem o know-how para isso. Então basta que a gente dê tempo ao tempo, comece por aqui, passe por ali e conheça, vá se aprofundando nesse projeto. Eu queria pedir que o Henrique venha aqui. Sei que não conhece o Henrique ainda. Acredito que o Henrique é pastor obreiro ali em Ombrosa, nosso parceiro. Ele vai ser promovido essa noite, né, por indicação do pastor Clarinho, porque o Henrique esteve sempre envolvido na secretaria. E secretaria, tesouraria, a gente tem, acho que não vem ainda. Talvez saia dentre nós, caso a pessoa que esteja não queira continuar, o secretário, o tesoureiro, meu pai participa do coro, sai correndo. Quem sabe sai dentre nós essa pessoa, 2, 3, 4 pessoas, para virem para a diretoria com a gente trabalhar esse projeto 2024. Amém? Fala alguma coisa aí. A paz do Senhor, meus queridos, amém? A alegria está mais um ano convosco nessa noite, louvo a Deus, porque vejo caras novas aqui nesse curso, onde eu estou mais ou menos 8 anos fazendo esse trabalho. Então louvo a Deus por cada vida e quero te incentivar a não desistir. Cresça na graça e no conhecimento. Eu já estou fazendo mais ou menos esse curso, fazendo eu mesmo, mais ou menos, Deus que eu me converti uns 10 a 11 anos, e não desisto de aprender a palavra do Senhor Jesus. Então abençoe cada um que vem aqui, e eu sou chamado de um Serasa, né? Eu gosto das coisas bem certinhas, estou sempre cobrando os irmãos para acertar o livro, mas que Deus abençoe vocês, continue firme na casa do Senhor, fazendo a obra do Senhor e aprendendo a palavra do Senhor Jesus, amém? Amém. Deus abençoe, Henrique. Pensa numa equipe abençoada, top. É nóis. Vamos para frente, mais um. Quero fazer uma pergunta aqui. Quem de outra denominação aqui? Eu não sou da Assembleia de Deus. Tem alguém da Assembleia de Deus? Questão de qual igreja? Monte de vida. Sejam bem-vindos. Aqui tem alguém? Alguém de outra? Palavra vida. Palavra vida? Palavra vida é o bicho florir, né? Bicho florir, não é amigão. Tá bom, sejam bem-vindos. Aprender junto com você. Essa é a criação.
Nós temos aí a coordenação geral, então, claro que nós temos uma presidência, né, gente? Tudo que está acontecendo aqui está debaixo da alçada do nosso pastor presidente e da direção de Deus. Nós temos a coordenação geral confiada a nós. Nós vamos ter, daqui a pouco, o diretor de ensino, supervisor de lucro. O Henrique ficava na secretaria, ele vai agora trabalhar nessa supervisão de lucro. Vamos ter aí um secretário, uma secretária subordinada a ele, trabalhando conosco. E essa é a nossa equipe. Simples no primeiro momento, porque queremos contar com vocês. Amém? Na frente, aonde? Eu trago aqui um texto de Paulo escrevendo a Timóteo. Eu quero pregar essa noite aqui. E Paulo escreve a Timóteo, olha uma Bíblia interessante. Basicamente um texto, talvez alguém aqui já ouviu muito esse texto. 3, 16, 17, 2 Timóteo. Pois, toda a Escritura, existe um segredo na ministração, eu vou passar para vocês. Um dos segredos da ministração, o pastor José Gomes diz que, para que se conheça aquilo que está explícito, é necessário que eu pare no explícito e mergulhe no oculto. Então, às vezes, Deus procura fiéis. Tem um versículo que diz assim, que o Senhor procura fiéis adoradores que o adorem em espírito e em... Ele está dizendo que isso ele já sabe, que fiéis adoradores adorem em espírito e em verdade. Se existem fiéis adoradores e a característica deles é adorar em espírito e em verdade, porque existem pessoas que não são fiéis. Quais são as características deles? Para o versículo aqui, inverta ele, estude aqui, para que você volte e termine aqui. Então são detalhes que a gente vai com o tempo, talvez, estar aqui escorrendo com vocês. Não é coisa simples. E ele está dizendo, olha, pois toda. E ele vai completar depois no 17 com completamente. Toda. Você não é nada? Toda a Escritura Sagrada. Coisas importantes, sagrada. Por quê? Não é toda a Escritura. Porque toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus. Ponto. E é útil para ensinar, condenar o erro, corrigir as faltas e aí ensinar a maneira certa de viver. Existe uma maneira certa de viver? Para que? Então existe uma maneira errada de viver. Que às vezes não tem nada a ver com os costumes que a gente tem. Tem a ver com a moral, com a ética, com o caráter. Então existe, estude quais são as maneiras certas de um homem e de uma mulher viver. Quem Garopaba diz que você é? É isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado com toda a Escritura e pronto para fazer todo tipo de boas ações. É isso que a gente quer aprender. Como pegar talvez um versículo desse, que se você ler assim de primeira, às vezes passar, descontextualizar ele, deixar ele, né? Tirar ele daquele texto, e você às vezes fica pensando, poxa, vai me preparar algo aqui, né? Muita gente está aqui para aprender e se aprofundar, mas muitos senhores estão aqui porque tem chamado, querem continuar a obra de Deus lá na Palavra Vida, querem ser líder lá na fonte da vida, tem chamado de Deus, aqui, lá, colar, né? Então é isso que a gente pretende. Nós vamos ter 2 cursos aqui, o básico e o médio. Eu ia trazer a apostila, mas a gente precisa comprar antes, não deu tempo, enfim. E a gente esqueceu de pedir para os irmãos que já têm trazer, né? Não sei se alguém trouxe. O básico são 720 horas, não se assustem, e são 10 meses de duração. O básico. Daqui a pouco a gente vai ver onde é que vai acabar isso aí. São 4 aulas mensais e são 20 disciplinas. Se correr tudo certinho, a gente não tem nenhuma segunda-feira de feriado no ano de 2024. Então vai ser um sucesso para nós. Frente. O que a gente vai estudar no básico em teologia, bibliologia, hermenêutica, panorama do Antigo Testamento 1, panorama do Antigo 2, panorama do Novo 1, panorama do Novo 2, cristologia, crescimento da igreja, teontologia, pneumatologia, eclesiologia, antropologia, amartiologia, soteriologia, angelologia, não é angelologia, não, é angelologia, escatologia, geografia bíblica, português, homilética e liturgia. Então veja,
Bíblia no básico, não sei se alguém aqui sabe como é que vai funcionar, a gente vai explicar depois, mas a bibliologia e hermenêutica são duas disciplinas num livro só. Então você vai comprar um livro que vai contemplar 4 segundas-feiras. As 2 primeiras segundas do mês serão bibliologia. Então nós teremos aqui as 2 primeiras segundas. Dia 4 começa a aula, na segunda que vem. 4 mais 7. Nossa. Estamos falando de teologia, de matemática. 4 mais 7, 11. Então dia 11, dia 4 e dia 11, bibliologia. 11, 7, 18 e 25, hermenêutica. Amém? E assim sucessivamente no que diz respeito ao básico. Bastante logia, né? Bastante gia aí, né? Para frente. Todas essas logias que a gente vai aprender no básico, e também uma disciplina que ficou para o médio, e eu acho que há um porquê para isso do ponto de vista teológico, depois a gente vai estar vendo, faz parte de um compêndio organizacional das Escrituras. Isso é muito antigo, embora eles não utilizassem de forma organizada e com esse termo, os próprios apóstolos, em tempos antigos, utilizavam isso, a gente vai estar vendo isso nas aulas, fazem parte de um completo compêndio chamado teologia sistemática, onde existem todas essas doutrinas bíblicas. Então existe teologia cristã, teologia histórica, teologia natural, e existe a teologia sistemática. Dentro da teologia sistemática, nós vamos fazer 10 pontos que no anterior, bibliologia, teologia, cristologia, pneumatologia, angelologia, antropologia, martiologia, soteriologia, eclesiologia, escatologia, a martiologia, 7, volta lá no slide anterior lá, mano. Nós vamos estudar a martiologia ali de baixo para cima, a quarta linha, junto com soteriologia. E tem a ver, porque a martio, pecado, soterio, salvação, né? Alguém lembra? Então a gente vai estudar a martiologia, o pecado, a origem, as raízes. E eu sempre brinco, né? Nem só de adultério vive o diabo, irmão. As igrejas antigas, eu tenho 47 anos de igreja. Não, vou repetir, 47 anos de Assembleia de Deus. Entendeu? E pecado era só adultério, mas nem só de adultério vive o diabo. Lembre-se disso. Não vai ter só adulto no inferno. Ele falou que tem valor, tem uma guarda. Mas na escola podemos falar, irmão. Na igreja não pode, não pode. Na escola não podemos falar. Então a martiologia tem um monte de pecado. A maneira como é trabalhado isso, a visão do ponto de vista teológico, a visão do ponto de vista bíblico, que a gente vai ver como funciona a martiologia. Vamos mexer na raiz do pecado. Assim a soteriologia, a salvação. Há muitas dúvidas dentro. Quer ver uma dúvida gigante que a gente tem? Próximo slide. Soteriologia, salvação, eclesiologia, igreja. 10, escatologia, volta. Escatologia está onde ali? Está no terceiro, angelologia com escatologia. Há muitas dúvidas em escatologia. E do ponto de vista básico, talvez a gente não resolva todas, mas a gente vai conseguir eliminar muitas coisas, não é? Muitas dúvidas quanto à salvação, há muitas dúvidas quanto ao arrebatamento, muitas dúvidas quanto à volta de Cristo, há muitas dúvidas com relação a esse processo. Então esse é o básico. Vamos mergulhar muito no básico? Não. Até o joelho, quem sabe? Não dá para mergulhar muito no básico. Eu não posso transformar o básico. Se eu transformar vocês aqui, qualquer professor que vier aqui, transformar essa aula aqui numa aula um pouco mais avançada, alguns pontos nós vamos ter prejuízo. O primeiro ponto. O segundo, eu gero um efeito retrógrado do ponto de vista psicológico de vocês, porque vocês não vão alcançar, vocês nunca viram aquele conteúdo. Então você aqui soteriologia, martiologia, eclesiologia, por mais simples que seja, pastor, o Clay vai estar dando para nós crescimento da igreja, mas sempre que você aqui um conteúdo, ou eu, ou algo, depois vou estar apresentando para as pessoas que estão aqui um pouco mais avançado, eu não alcanço o pensamento de vocês, talvez muitos senhores nunca ouviram daquela maneira, embora saibam o que é salvação. Então, a gente precisa entender um pouco isso. Na aula a gente vai estar trabalhando isso. Primeira aula eu vou estar com os senhores, tanto aqui como aqui, principalmente aqui, para estar passando isso. Quanto a questionamentos, como vai funcionar lá dentro da nossa sala. Aí entra um médio entre os senhores, e futuramente aqui. São 360 horas, a metade da carga horária, entra muito mais familiarizado, não é? Vocês vão entrar com tudo que vocês aprenderam, agora vocês vão começar a unificação de conteúdos.
a prática desses conteúdos. Vai ter conteúdos aqui que vai caber dentro dele 2, 3 disciplinas que vocês tiveram, talvez. Então, vocês vão estar mais, obviamente, né, mais familiarizados aqui, estão sendo promovidos. Esse curso tem 9 meses de duração, não são 8, tá? A gente mudou a plataforma dele para a nossa realidade. São 4 aulas mensais e 12 disciplinas. Para frente. As disciplinas quais são? Métodos de estudo da Bíblia. A gente começa a entrar um pouco mais na prática. As metodologias de estudar a Bíblia. Teologia do Antigo Testamento. Nós estudamos Antigo Testamento 1 e 2. Agora a gente vai ver a soma desses conteúdos dentro da visão teológica. A gente vai trabalhar a Bíblia aplicada aqui. Isso é um pouquinho mais profundo. Introdução à sociologia. Sociologia bíblica. Sociologia bíblica. Teologia do Novo Testamento. Vimos lá também, 1 e 2. História da igreja. Heresiologia. Está vendo que ficou uma logia aí dentro de teologia sistemática para quem? Talvez uma das que mais se distingue é a heresiologia. Igrejas, talvez a gente vai cuidar muito para não estar citando nomes, mas quando a gente tocar em pontos, a gente vai ver que são hereges, né? São praticantes da heresiologia, heresiológica. Então a gente precisa entender e compreender como isso funciona. E pessoas às vezes saem do meio pentecostal evangélico e vão sem conhecimento para essa igreja, não tem até das nossas famílias. Eu particularmente tenho gente em uma dessas igrejas, né? São hereges. Mas diga uma. Negativo, não vou dizer não. Aqui não. Lá quando tiver na aula a gente vai de repente dar uns 2 exemplos. Amém? Mas eu já tive aluno que vieram dessas denominações que não podem, por exemplo, estudar teologia. Tem muitas dessas, né? E outras por aí afora. Contorcem, distorcem, na verdade, a pessoa de Jesus e da cruz e do Novo Testamento, dos Evangelhos. A visão é diferente. A pessoa de Jesus se equipara com a nossa. Não tem cruz. Perdão no dia do arrebatamento. Jesus, não tem perdão é quando eu me encontrar com Deus no céu. Duas coisas, 2 perigos. Não tem perdão aqui. Eu não posso fazer mais nada na igreja. E acabou o efeito da cruz. É simples isso, sim ou não? É básico, né? Então já estamos aprendendo, é aula básica isso. Não preciso passar disso. Se eu aprender isso já está bom. Então, história da igreja, heresiologia, história de Israel, meu Deus do céu. Pessoal, história de Israel. Sabe o pregador que está aqui? É o chamado, está pregando, daqui a pouco fala, o povo de Israel. E a igreja não sabe o que está falando. E quando saíram, então usou Moisés, e usou Arão, e subiu no monte. Que monte é esse? Que povo é esse? Vem da onde? Por que ficou escravo? Quando que ficou escravo? Quem entrou lá? Quem levou esse povo lá para ficar escravo? Qual o propósito de Deus de deixar um povo escravo? Básico. Médio, talvez a gente vai aqui. Mas nós vamos passar por isso talvez no básico. Aqui no médio, você vai mergulhar nessa questão de história de Israel. Tá? Aprender um pouquinho mais. Educação cristã. Educação cristã. Uma aula ótima. Psicologia pastoral. Uma área minha. Pela minha pós-graduação, Deus assim me presenteou com a pós-graduação em psicologia pastoral. Talvez uma aula que eu fique com ela. Então, uma aula que, para quem é líder, como ser líder trabalhando com as emoções. Como cuidar do filho dos outros. Um grupo de mulher. Eu não sei se está para militar aqui. Irmão, passou de 2 mulheres é motim, não é grupo. 2 homens também, passou de 3 é motim, não é grupo. Estou brincando. Mas eu tenho aeronáutica. E lá quando tentei militar conversando, e aí meu irmão era motim. Não podia estar perdoado militar conversando, já vinha alguém brincar com a gente que era motim ali. Então, ou seja, a emoção de como eu lidero. Veja, eu oro, eu jejuo, eu me consagro, mas eu vou receber, mas nada disso elimina os problemas da minha família, que eu tenho com os meus filhos, tenho 2 filhos, tenho a minha esposa, quem é casado aqui, estou 25 anos casado, tem problema na filha, tem senha, eu não sei qual é a senha, então o que dá? É tanto problema que eu digo para minha mulher, qual é a senha de hoje? Ela quem não tem problema aí? Não, mas tem que estar orando, equilibrado,
Aí daqui a pouco senta um casal na tua frente, senta um adolescente na tua frente. Você mesmo às vezes precisa sentar na frente do teu pastor, do teu líder. Ou nós como obreiros precisamos sentar na frente do nosso pastor. Emoção, irmão. Psicologia. Quem concorda comigo que há 30, 20 anos atrás falar de psicologia era falar do inferno, do diabo? Gente, não precisa nem ser da Assembleia de Deus para... Assembleia então é no inferno inteiro. Psicologia é uma ciência nova ligada à Assembleia de Deus no Brasil. Os primeiros diagnósticos saíram 100 anos atrás. Eu acho que a Assembleia de Deus é até um pouco mais antiga, tem 113 anos. Qual é a vergonha de você fazer uma psicanálise? Procure um psicólogo. Se o problema é neurocerebral, aí você precisa procurar um psiquiatra. Mas se o problema é emocional, aí você precisa sentar com um psicólogo. Para que separar? Não é o que você quer. Para que deixar o cargo? Não é o que você precisa. Se deixasse o cargo e eliminasse todos os meus problemas, eu não estaria aqui essa noite. Sim ou não? Amém? Então a gente vai aprender que a teologia, a maneira que dizem fora, que depois que você aceitou Jesus não tem problema, não tem luta, não tem prova. Ih, irmão, isso é teologia do diabo. Vamos ter luta, vamos ter prova até Jesus voltar. Vamos ter até Jesus voltar. Porque nós precisamos estar próximos de Jesus para Ele nos orientar, nos dar direcionamento, estratégia, planejamento. Você está bem na cabeça. Senão nada disso aqui funciona. Amém? Administração eclesiástica também, quem deseja episcopado aí, ó. Os homens, as mulheres também. Quem é solteiro não sabe se você vai ser esposa de quem. Sabe se o marido vai ser um pastor? A mulher nunca imaginou. Embora tivesse chamado. Administração eclesiástica, aprender. E daí ética cristã. Tem que ter ética. A gente vai aprender muito isso também. A diferença não existe antiética. Talvez a gente aprenda um pouco sobre isso. Você fala, antiética, não existe antiética. Ou é ou não é. E também em relação à moral, não está aí? Em ética a gente trabalha um pouco. Médio em teologia, para frente, avante. Como docente, pastor Caí, tem umas aulas conosco, principalmente aquelas aulas mais pastorais. Muito é bom o pastor presidente estar aqui conosco, né? A gente vai estar junto aqui, apoiando sempre. Aquela aula pastoral, crescimento da igreja, história da igreja. O pastor Caí tem muita experiência, né? Então, eu acho que são mais de 30 anos de ministério. São aulas que ele vai escolher as aulas que ele vai querer dar, mas essas aulas a gente já está deixando reservado para ele. Pastor Jair Magnus Homem, pastor Rui Alexandre Padilha, evangelista Douglas, evangelista de Mael, presbítero Isaías, presbitual, e auxiliar Alisson dos Anjos. Então, como que vai ser essas aulas? As aulas elas serão distribuídas de maneira compatíveis com o professor. Eu posso ter uma aula que eu domine mais, ela é mais gostosa para me dar. Hermenêutica, homilética, exegese, são aulas mais didáticas, pedagógica, liturgia, diaconia, não tem esse curso, mas é uma aula gostosa de dar também. Então são aulas mais tranquilas, aulas menos históricas, aulas de menos conhecimento, né? Então talvez tenha outro que já gosta de dar alguns dos conteúdos de teologia sistemática, adora escatologia. Esse professor vai ficar com essa aula. Então a gente vai estar numerando aula versus professor, para ter na sala todo dia, não sei, mas um professor ali compatível com a aula, que ele domine mais do que a gente. Como eu disse no começo, a gente vai ter aqui a ideia de que o professor não existe. Não sei se alguém faz faculdade aqui, já fez? Lá na faculdade a primeira coisa que diz, olha, não sei mais do que você. Então se você tiver uma dúvida, você não está perguntando para um cara que é um sabichão, que sabe tudo. Ainda mais de Bíblia, irmão, que além de teologia histórica, tem a teologia da revelação. E aí? Então assim, quem está dando aula aqui, a gente vai estar num nível. Isso se chama, isso que eu estou fazendo aqui, teoria, se chama teoria do ateísmo. Ateu prefere uma criança a 10 adultos. Por quê? Você nunca vai ver um ateu conversar com uma criança na altura dos olhos e a criança para baixo, nessa dimensão. Ele vai sempre se colocar nos olhos da criança. E eu preciso, aqui, todos que passarem por aqui, nós vamos trabalhar de maneira nivelada com os senhores. Todos que passarem por aqui, a gente vai trabalhar de maneira nivelada. Não vai ser mais aquele conteúdo. E depois eu coloquei um negócio ali que a gente veio na cabeça, mas achei interessante. Vamos para frente. Proposta teológica. Para que fazer o curso? Por quê? Porque iniciar filho de competência para frente. Que eu corro aqui. Vamos lá.
para aprender mais de Deus, velho. Conhecer o nosso Criador, conhecer e seguir seus passos, para ser crítico e ficar corrigindo o pregador. Não, que eu me enganei. Para ajudar no crescimento da igreja, ajudar como? Dirigindo, orando, liderando. Mas teologia não é para aprender para ficar. Não é nada, não é isso. Não, tem muita gente que é homem de Deus, mulher de Deus, Deus usa, mas vai na terça-feira dar uma palavra, vai errar um contexto, vai botar Daniel na fornalha, vai botar José na cova do leão. Já escutou aquela história do Abraão fez a arca? Já. E Abraão fez a arca, e o pastor dizia, não é, irmão. E Abraão disse a Abraão, faça uma arca, e o pastor dizia, não é, irmão. E o demônio está aqui dizendo atrás que não é, mas é Abraão. Não é, não. Então, eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para conhecer mais Deus. Conhecer mais do meu Jesus. Eu quero saber como vai ser esse caminho que vai me levar ao céu. Mas antes disso, eu preciso percorrer na terra. É só céu? Não é terra. Quando não tem céu, tem terra. Amém? Então precisamos viver melhor aqui. Frente. Por que teologia? Porque é o estudo de Deus. Vivemos um tempo da graça pela fé buscando o céu, porque nós queremos conhecer Jesus, de Paulo, de Israel, do Espírito Santo, de anjos, de evangelho, de ética, moral, enfim. Precisamos mergulhar um pouquinho mais detalhadamente, entender e buscar compreender quais são os planos que Deus tem para mim à luz da Bíblia. Estudar teologia é mergulhar com oxigênio. Eu não vou querer ter o conhecimento do pastor Cleiton tem 30 anos de ministério, mais de 30 anos. Embora eu já esteja fazendo a obra de Deus há bastante tempo, mas nada da maneira que eu estou agora. Então o Senhor às vezes olha para alguém, seja na empresa, querem ser aquela pessoa, os mais jovens, né? Mas então sentem com ela e vê quais foram e quantos foram os degraus que ela subiu. Quantos quilos de sal ela comeu? Não é assim. Então, é uma diferença muito grande. Eu tenho pavor de água e nunca vou mergulhar de oxigênio. E se eu morrer de água, só se for no chuveiro. Mas, quem já mergulhou aqui? Aqui tem um monte de gente que nada. Não, mergulhinho na piscina lá e tal. Mas deve ser gostoso mergulhar de oxigênio. Você está sentado no banco da igreja, o cara está trazendo uma mensagem legal, um culto de domingo à noite, e você está caminhando dentro da mensagem. Sabe o que Deus dá para nós quando a gente começa a pregar? É tão lindo, é tão maravilhoso esse ministério, que quando vezes, e corrija se eu estou errado, quem prega aqui, pastor, Deus está dando a mensagem, está dizendo a mensagem, Deus já está dizendo para ti, vai terminar assim, assim, assim. Já está caminhando dentro da mensagem. É gostoso. Agora, se é um assunto profundo, e eu não quiser, às vezes, tal, tem gente que tem essa profundeza, não é meu caso, não tem essa profundeza toda, esse é o meu jeito. Deus me fez assim, assim para você, não quero nem mudar. Né? Mas mergulhar com oxigênio, você mergulha com mais tranquilidade. Para frente. Por que iniciar pelo básico? Gente, porque uma criança come feijão com pururuca. Quem come? O pai aqui com a mãe que dá feijoada para uma guria de 6 meses, com orelha de porco. Ninguém. É leite. E não é qualquer leite. Não é qualquer leite. É o leite da mãe. É aqui, é da igreja. Ali, ó. Vigiado pelo Pai, dirigido pelo Pai, organizado pelo Pai. Então está aí, Provérbios 22:6. Instrua a criança no caminho, ou seja, ensine a criança no caminho que deve andar, porque quando ela crescer, quantos de nós aqui estamos ouvindo esse versículo e olhando para os nossos filhos? Não. Ok, pode ser, mas é para nós também. Quantos de nós aqui somos crianças, teologicamente falando? Não sabemos nada da Bíblia, estamos aqui para quê? Para deixar de ser crianças, talvez não espirituais, mas muitos nas nossas igrejas são meninos, biblicamente falando, por falta de conhecimento. O meu povo erra por falta de conhecimento. Então, a gente está aqui, esse projeto é um projeto de instrução, de aprendizado, de troca de informações. Um projeto de nivelação, de alinhamento, para que haja alinhamento, para que a gente não seja pego. Hoje ligou um camarada para pregar na igreja, eu falei, não conheço o camarada, vou botar qualquer pessoa na minha do meu púlpito? Não.
Primeiro que a gente já não põe, né, irmão Rogério? Pastor Zé, você conversar com o nosso pastor presidente, mas eu já nem converso com o pastor presidente. Eu já não tenho nem informação suficiente, porque eu já sei que ele vai me questionar quanta pessoa que eu vou colocar no meu púlpito. Porque está sobre a minha responsabilidade, sobre o pastor presidente e a igreja do Senhor. Aí sobe lá a segunda. Aí antigamente era assim, um dizia, farinha de rosca não tem problema. Na terça o outro dizia, não, farinha de rosca é uma benção, que não presta polvilho. Aí na quarta vinha 8, farinha de rosca com polvilho, lixo, bom mesmo é farinha de milho. Aí deixa eu terminar o final de semana, eu vou deixar de comer farinha, porque você não vai nada. Tá aí, ó, farinha engordando um monte de gente. Tem razão. Então a gente precisa ser instruído. Culto de terça, ouvir o nosso pastor. A gente tem dificuldade, né? Muita gente quer ir ouvir pessoas que vêm de fora. Não, eu gosto de estar na minha igreja, ouvindo o pessoal da minha igreja, pregando na minha igreja. Eu sou caseiro. Filho chamado de competência. Isso é novo. Eu ainda não apliquei isso, algo que Deus colocou no nosso coração. Apresentamos ao pastor Clair, o pastor Clair traz informações, traz assim, um endosso em cima disso. E nós temos o filho. O que é um filho de competência? Você, quem sabe, ainda não sabe qual é o teu chamado. Quem sabe você está aqui fazendo teologia com um desejo grande de dizer, Senhor, eu quero me colocar nas tuas mãos, formadinho, para que o Senhor diga qual é o meu chamado. Sim ou não? Qual é o filho de competência? Eu estou dando aula aqui, ó. De amarelo ali, qual é o teu nome? Odenir. Estou dando aula. Já estou aí 4 semanas com o Odenir. E o Odenir tem algo específico para o evangelismo, que o Ezequiel não tem. A chamada dele é outra. Sou Odenir, vem cá. Você é o filho de competência. Eu não sou só um professor de passar conteúdo, ou deixar falar. Uma troca de informações. Eu estou num cafezinho ali, quando ele é com o Odenir, e o professor ali e tal. Você tem chamado para evangelismo, está aqui. Tem equipe de evangelismo na tua igreja, você tem 30 dias para acompanhar a equipe lá e trazer um relatório para nós. Se não tem lá, vem para nós aqui. Tem Jesus na praça, ali, tem um projeto. Você tem 4 cultos toda sexta-feira, vai acompanhando, ver como é que funciona. Sente do lado do Heraldo, do lado dos evangelistas da nossa igreja, e veja como é que funciona o evangelismo, como que se aborda uma pessoa para aceitar Jesus, como que se aborda um drogado para levar para o centro de recuperação. Qual é o teu chamado? Recepcionista? Pode ser. Procure a equipe da tua igreja de recepção, encosta do lado do recepcionista. Vai ver como funciona isso. Não para ficar aqui. Não adianta eu ficar aqui 8 meses aqui, 9 meses aqui, e acabar de dizer, agora tem base, tem maioria, e aí? Você tem. Já estou de nada se você não servir a Cristo com a ferramenta que Deus lhe deu. A condição para estar aqui, o tempo, o dinheiro, todo investimento, foi Ele, é Ele que dá. A saúde, é Ele. Então se é Ele, é para Ele, por Ele, é dele. Esse é o filho de competência. E aí nós, professores, teremos a missão de conectar ao teu chamado. Talvez você não saiba. Davi vai dizer, sonda-me, ó Deus. Sonda-me, ó Deus, não estou indo. Me conhece. Ele está dizendo nesse salmo, sonda-me, Senhor, e vê se há em mim alguma coisa que nem eu mesmo saiba. Para frente, eu quero comigo. Ambiente leve e participativo. A missão da escola teológica não é reprovar ninguém, pelo contrário, é estimular você a ser um amante da palavra de Deus. Se nós, professores, não soubermos tirar alguma dúvida que surgiu, vamos juntos buscar a resposta para a próxima aula. Isso não é feio. Eu sei. E ponto, nunca vi isso. Por que eu tenho que saber? Você foi lá em casa, pegou lá um mousse de abacate, que é aqui que eu saiba, para fazer uma pegadinha comigo, ou sei lá. Quantas pessoas fazem isso, tem esse... Não é o nosso caso. Está dentro da aula, eu não sei. Não sei. Vou falar bem baixinho. Não. Irmãos, ó, tem uma dúvida aqui do irmão, de boné do irmão. Ué, o Cléo trouxe uma dúvida aqui interessante, pessoal da aula. Não sei. Ela vai pesquisar, eu vou pesquisar. Vamos pesquisar para a próxima aula. 10 minutos antes de iniciar a aula. Vamos trabalhar esse conteúdo do Elton ali, para a gente descobrir essa situação, matar essa charada e vida que segue. Amém? Desde que essa dúvida seja concernente à aula em questão. Lembre-se, uma dúvida que você tem e que acha que não é importante, pode ser a dúvida de todos. Nenhuma turma aprende quando só o professor falar. Não é o caso de hoje, que eu estou passando a apresentação. Nenhuma. Minha turma eu não vou dar aula.
Eu vou chegar lá e vou ficar 40 minutos, uma hora, vou sentar na cadeira lá, e nós vamos roncar e dirigir juntos e apagar a luz. Nós vamos ter que dar aula juntos. Eu também quero aprender. Vamos dar aula juntos. Tá bem? Vamos crescer juntos. À frente. Acabando. Bom, todo curso teológico que se faz, nunca tem um campo desse curso. Nunca tem um estágio desse curso. O feeling do Elton, do abençoado, que eu já esqueci o nome, mas eu vou lembrar com o tempo. A gente não tem essa questão. Então, veja, nós vamos ter a possibilidade de ter encontro teológico, mais estágio em campo, mas quem sabe na fonte de vida. Eu vou passar um culto com vocês lá. Vamos lá. Pastor Alexandre, o culto para nós lá, para vocês principalmente, aqui na Palavra Viva. Se não deixar o Florido no Florido, mas vamos lá para abençoar, para passar um culto com ela lá, todo mundo. Vem todo mundo aqui, vamos fazer um culto aqui na Assembleia de Deus, aqui na sede. O pastor estará designando uma igreja. Vamos fazer um culto aqui. Que culto é esse? Um culto teológico. Desde a porta até o púlpito, os alunos administrarão o culto. Qual o tema? A gente vai pegar uma das matérias. Vamos falar da volta de Jesus? Vamos falar de escatologia? É o que prega 10 minutos, prega 10 minutos, prega 10 minutos, e o Anderson fica na retaguarda lá, aguardando, porque se um falar só 2, entra um quarto pregador, entra aqui quem faz oferta, todo mundo faz oferta, e deixamos a igreja abençoada. Não precisamos de oferta, não precisamos de nada, nós só queremos praticar. Estágio em campo, que é a questão que eu falei do Jesus na praça. Existe Assembleia de Deus de Garopaba, não posso falar da fonte da vida nem da Palavra Viva que eu não conheço, mas tem todas as áreas das igrejas que eu conheço, inclusive Florianópolis, é a igreja que tem o maior índice, uma maior quantidade de departamentos funcionais, com equipes funcionando. E não é um investimentozinho não, quase 10 mil reais de som, que a equipe de missão está comprando para fazer Jesus na praça, que é um projeto avalizado pelo pastor Clair. Quantos alunos? Imagina nós, 40 alunos. Pessoal, sexta-feira, nós todos, em nome de Jesus, 80 pessoas, porque tu vai levar tua esposa, teu filho, 80 pessoas de Jesus na praça. Nós vamos fazer o Jesus na praça. Vamos desenvolver um folheto para Garopaba, para evangelizar o povo de Garopaba e botar na mão desse povo? Vamos apresentar para o pastor, quem sabe ele roda para nós? Projeto. A gente não pode só ficar aqui em 4 paredes. Então, se preparem para isso, para que a gente mexa um pouco, um seminário sobre assunto específico. Pastor, a gente teve só 2 aulas de escatologia, mas a gente precisava melhorar um pouco. Nós já temos um professor prontinho, preparado, já apresentei o pastor Clair, lá de Florianópolis, diretor do curso teológico da Assembleia de Deus de Florianópolis, e ele, no momento que a gente precisar, ele vai estar aqui dando 2, 3 horas de aula. Os alunos vão, a primeira posição dos alunos, depois para apontar os parentes. Vamos marcar horário, o pastor Clair vai designar horário para nós, um local, e nós vamos estar aqui tendo uma aula de 2 horas, uma bomba sobre arrebatamento e tempos do fim. Do ponto de vista bíblico teológico, nós vamos ter que, como que isso vai funcionar? Você vai poder fazer a sua pergunta e botar numa caixa, e no final nós teremos 1 hora de resposta em cima das perguntas que fizeram sobre arrebatamento e tempo do fim. Amém? Isso nós podemos fazer, a gente já fez, e acompanhar um projeto de campo. Teologia na prática, mão na massa para o reino. A partir de hoje, você já vai se colocar à disposição do teu líder. Pastor, me use na obra de Deus. Vamos terminar na frente? Previsão da formatura do básico. 2 de dezembro de 2014. Nós teríamos que antecipar 4 aulas para nos formar na EBO. Eu vou estar vendo isso com o pastor depois, mas nós teríamos que antecipar 4 aulas. E eu estou disposto, quem sabe, a fazer no sábado, no que depender de mim. Amém? E a gente responde assim, cumpre-se esse desejo do coração do pastor e o nosso também. Seria lindo, maravilhoso na EBO. Está vindo aí nomes renomados aí, orem pela EBO. Vocês que vão montar, ajudar a montar. Então, vocês se formariam na EBO. Dia 2 e 3 é a EBO, vocês formariam dia 4. Antecipação de uma aula. E aqui, 4 aulas. Frente. Eu termino aqui com a frase que eu ouvi no ano de 99, no curso que eu fiz com o pastor Silas, pastor Jales Alencar, o Espírito Santo. Eu fui lá, ficamos uma semana lá.
uma imersão ali do ponto de vista bíblico, e ele iniciou aquela palestra, aqueles dias, aquela semana foi iniciada com essa frase, não sei de quem é, e nós repetimos essa frase quando começávamos, quando terminávamos uma semana. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, e eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Amém? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Você tem uma oração? Você tem uma causa possível? Você precisa que Deus resolva algo. Você está achando que na aula teológica Deus não pode mudar a história de alguém? Nós vamos orar por você e pedir que Deus trabalhe em prol da vida de cada um de vocês que entrou aqui esta noite nesse lugar. Quero chamar aqui nosso pastor presidente. Estava orando, dando a bênção pastoral para nós, e até segunda que vem às 19h30 eu estarei aqui. Terá um professor ali no básico, no médio, e desçam tranquilo, tem salgadinho para todo mundo, tem bastante salgadinho e refrigerante ali, vai ser uma bênção. Então nós vamos orar, agradecer a Deus. Obrigado a todos vocês por terem vindo, aos nossos irmãos, amigos, visitantes. Obrigado a todos da diretoria que estão aí. E como disse o Abimael, do Coro Israel Correia, né, daqui mesmo de dentro nós vamos ter outras pessoas que vão nos ajudar na diretoria, como foi já nos anos que passaram. Querido Deus, obrigado pela vida dos teus filhos, os leve em paz aos seus lares. Obrigado, Senhor, por este momento, Senhor, que eles dispensaram do seu conforto no lar, para estar aqui com interesse de aprender e aprofundar-se mais na tua palavra, naquilo que o Senhor tem para eles. É muito mais do que aquilo que os meus olhos possam enxergar, ou a minha mente possa alcançar. Abençoa eles, dando-lhes saúde, graça, e a tua misericórdia esteja sobre todos nós, e todos digam amém. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós.